de Pesquisa em Modelagem para Aprendizagem, o GEMAP da Unicinos, realiza estudos nas áreas das engenharias, design e gestão em geral. O objetivo é aplicar o conhecimento na solução de problemas complexos por meio de diversas técnicas de modelagem, contribuindo assim para o avanço da ciência e da sociedade. E o grupo lançou recentemente um livro, o Design Science Research, que tem por objetivo ajudar nas pesquisas de alunos, professores e pesquisadores. E é para falar mais sobre essa produção e sobre o trabalho desenvolvido que recebemos aqui no estúdio Daniel Pacheco Lacerda, coordenador do curso de Engenharia de Produção da Unicinos e coordenador acadêmico do GEMAP, e também com a gente Aline Dresch, coordenadora do curso de Engenharia de Produção Porto Alegre e pesquisadora do GEMAP. Olá, sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para essa conversa que a gente começa justamente falando um pouquinho, Rodrigo. Como é que é desenvolvido então o trabalho, professor Daniel, do GEMAP? O GEMAP é um grupo de pesquisa que esse ano está completando 5 anos, né? Então ele iniciou em 2009 com o apoio da então diretora de pesquisa e pós-graduação, professora Ione Bentes, e foi idealizado pelo professor Luiz Henrique, que é o coordenador geral do grupo, por mim, que sou coordenadora acadêmica, a professora Maria Isabel. O GEMAP nasceu de uma inquietação de desenvolver pesquisas úteis e necessárias para as empresas e que tivessem também impacto e relevância para a comunidade acadêmica. Então, a ideia sempre foi unir teoria e prática em benefício das empresas e da sociedade. E de lá para cá, isso que a gente vem desenvolvendo, principalmente nos projetos aplicados junto às organizações, via dissertações, trabalhos de conclusão e, agora, recentemente, as teses de doutorado que temos orientado. E, professora Aline, quais são, então, as áreas de conhecimento que as pesquisas estão relacionadas? Bom, o GEMAP atua nas mais diversas áreas relativas à gestão e à engenharia de produção em especial. A gente trabalha vários projetos na área de pensamento sistêmico, também na parte de modelagem, simulação mais hard, da mesma maneira. E temos uma linha também que a gente trabalha fortemente da engenharia de processos de negócio, com mapeamentos de processos, análise de estrutura organizacional, enfim. E os problemas são complexos, né, professor? Que problemas são esses que vocês, então, pesquisam? Problemas complexos são problemas que envolvem múltiplos atores com diferentes visões sobre o mesmo problema. E por terem diferentes visões sobre o mesmo problema, os encaminhamentos de solução são os mais diversos. O que torna também complexos os problemas é que muitas vezes há pouca literatura sobre o tema. E aí, nesse sentido, é necessário resolver o problema prático das empresas e desenvolver um conhecimento teórico que suporte essa solução. Então, vai desde problemas, por exemplo, um projeto que a gente fez junto com o professor Luiz Henrique na Petrobras de determinar estresse, impacto de tancagem, que é um conceito que não existe para refinarias e não existia uma forma de mensurar. Ou um desafio que nós tivemos com o Sebrae. Olha, o Sebrae quer fazer um atendimento massivo a empresas e quer melhorar a prestação de serviços das pequenas e microempresas. Como fazer isso? Então, quando a gente olha a literatura, a gente vê muito conhecimento fragmentado e pouco sistematizado. E nenhum conhecimento sobre como levar isso em grande escala a pequenas empresas. Então, a gente desenvolveu esse projeto junto com o Sebrae do Rio Grande do Sul. Esse projeto virou um sucesso em termos regionais e nacionais. E hoje a gente está desenvolvendo um projeto em nível nacional, junto ao Sebrae Rio Grande do Sul, como piloto, e o Sebrae Nacional. Então, são problemas que envolvem a percepção de vários atores, uma literatura escassa sobre o tema e que necessita a engenharia para desenvolver uma solução, um encaminhamento de solução para esses problemas. Já que o professor Daniel comentou aí dessas parcerias, como é que essas empresas chegam até vocês, então, para dizer que existe essa demanda e que precisa que se faça uma pesquisa em cima disso para atender, então, essa necessidade? O GEMAP em si é um grupo de pesquisa, né, por essência. Então, a gente não tem marketing, a gente não tem consultores, a gente tem professores, pesquisadores. Então, basicamente, essas relações, é uma coisa que nos orgulha muito, elas saem do relacionamento histórico que nós temos com essas empresas, começa por um projeto ou por outro, e é uma das coisas que mais nos orgulha é a recorrência de projetos que a gente tem nas mesmas empresas, de maneira que isso mostra que a gente realmente está agregando valor àquele negócio. E aí é a questão que vale também no ambiente de relacionamento com as empresas, que é o boca a boca, né? Que é a indicação para o próximo e o nosso portfólio de projetos para outros mecanismos, né? Uma característica do GEMAP é que a gente mantém o contato com o mundo empresarial. Então, a gente possui poucos, mas temos também projetos com editais de órgãos de fomento. O nosso foco são as empresas, né? Como agregar, o Luiz Henrique comenta muito isso, como aumentar o PIB do Brasil. Porque aumentando o PIB, desenvolvendo pesquisas que aumentem o PIB, que gerem empregos, a gente vai estar
contribuindo para o desenvolvimento regional. Toda a questão da pesquisa aplicada realmente que é fundamental. E a gente quer saber também da professora, porque a gente sabe que não só os professores, pesquisadores fazem parte do GEMAP, como os alunos da universidade também têm essa oportunidade, né, professora? Comenta pra gente, então. Sim, nós temos alunos bolsistas desde o nível de graduação da engenharia de produção, como também a bolsistas de mestrado e doutorado. Inclusive, agora nós temos 2 alunos de graduação, Matheus e Pedro, que estão lá conosco, trabalhando junto nesses projetos, vendo o dia a dia, inclusive, de empresas e adquirindo prática naqueles conhecimentos que a gente vê em sala de aula. Então, isso agrega bastante para a formação deles, né? Isso é um aspecto bem bacana. A própria Aline, hoje professora da Unicinos, foi nossa bolsista e fez essa ponte para a universidade. E, por meio desses projetos de pesquisa aplicada, o GEMAP separa sempre uma parte dos recursos para financiar novas bolsas de estudo. Então, o GEMAP já financiou deu gratuitamente bolsas de mestrado, bolsas de doutorado para alunos de excelente desempenho acadêmico, de maneira que a gente consegue manter esses alunos trabalhando junto ao grupo de pesquisa. Então, todo projeto a gente separa parte dos recursos para fomentar bolsas, que vão fomentar alunos de graduação virarem mestrandos virarem doutorandos, e aí a gente fecha o ciclo pesquisa, ensino e extensão. Não à toa, vocês ganharam vários prêmios já também, né, professor? Comenta um pouquinho para a gente dos prêmios que o GEMAP já ganhou. O primeiro foi em 2011, nós ganhamos Outstanding Paper de um periódico internacional de processos. E o nosso meta como grupo de pesquisa é produzir conhecimento aplicado e reconhecido nacional e internacionalmente. Então, esse foi o primeiro prêmio. O ano passado, a professora Aline Dresch ganhou o prêmio de melhor dissertação do Brasil em engenharia de produção pela ABEPRO. Esse ano, um aluno meu, Diego Damasio, aluno da graduação da Unicinos de Engenharia de Produção e hoje mestrando também do grupo de pesquisa, ganhou o prêmio de melhor trabalho de conclusão do Brasil, do Rio Grande do Sul, em logística. E a gente ficou sabendo ontem que um aluno nosso também, Iberê, graduando em engenharia de produção e mestrando nosso, ganhou o prêmio de melhor dissertação do Brasil e a gente fechou aí o bicampeonato em 2013, 2014. Bom, professor Daniel, como nós comentamos no início da entrevista, o GEMAP lançou um livro recentemente. Conta pra gente qual é a proposta dele. O livro é fruto de um trabalho coletivo de pesquisa financiado pela CAPES, que se chama Proengenharias. E aí participaram Unicinos, COP UFRJ, PoliUSP, o INPE e a Federal de Pernambuco. Então, no âmbito desse projeto, nós estávamos procurando desenvolver modelos de gestão de operações inovadoras, organizações inovadoras. E coube a nós, a Unicinos, desenvolver o braço metodológico. Como a gente pode desenvolver métodos de pesquisa que contribuam para trazer e gerar um conhecimento acadêmico e de inovação para as organizações. E aí, isso começou em 2009. E, em 2010, nós, tocando o livro, tivemos aí a oportunidade de contar com a Aline topou o desafio de nos ajudar a desenvolver essa parte específica do projeto. Então, o livro nasce no âmbito desse projeto, nesse esforço coletivo de pesquisa das principais universidades brasileiras em engenharia de produção. O livro é chamado Design Science Research e foi lançado em inglês, mas tem uma versão em português que está por vir, né? Professora, então qual é a importância de também ter essa opção do inglês também nesse nível de pesquisa? Bom, ter um livro em inglês garante uma internacionalização mais forte, né? Tanto do que, obviamente, nós escrevemos, mas, assim, coloca a Unicinos também e o GEMAP nesse contexto internacional. Isso, para nós, é bastante importante. Além disso, os autores que mais estudam esse tema, eles são do exterior. No Brasil, é um tema ainda pouquíssimo estudado. Então, isso nos garante uma conversa, um diálogo mais próximo com esses autores internacionais também. Inclusive, nós temos no livro, um dos prefácios é feito pelo professor Van Aken, que é um dos professores que mais pesquisa sobre a Design Science, a Design Science Research, e foi muito bom ter esse contato com ele ler o nosso livro, fazer o prefácio, colocar algumas críticas. Então, essa possibilidade de escrever o livro em inglês e ter esse diálogo, essa conversa, é fundamental para o avanço da ciência, né? E no que tem a maior dificuldade em fazer uma produção em outro idioma, professora? Tem como comentar um pouquinho como é que foi essa concepção? A parte que facilita é que boa parte dos referenciais são em inglês, né? E então a gente, por óbvio, tem que absorver e dominar esses conceitos. A grande questão é como desenvolver algo novo e interessante, não pensando em termos Rio Grande do Sul ou Brasil, mas pensando em fazer uma contribuição no estado da arte desse assunto
para o mundo. E aí, por isso que fazer esse projeto num coletivo, ele se torna um passo importante para quem pretende fazer isso no futuro. E por fazer esse projeto coletivamente, nós tivemos também condição de ter contato com esses professores internacionais. O próprio GEMAP, todos os anos, vai no principal congresso de engenharia de produção e operações do mundo. Então, lá também nos facilita bastante esse contato de perceber o que a comunidade científica necessita em termos de método de pesquisa, que foi o que a gente procurou desenvolver, né? Então, a dificuldade principal é essa, né? Achar um conteúdo que importe em escala internacional. E o segundo ponto deve ser também colocado que o inglês não é uma língua nativa. Então, por mais que a gente produza o texto, a gente precisa ainda de um trabalho, não é a nossa língua mãe, a gente precisa de um trabalho forte de revisão. E a colaboração de outros colegas do grupo e profissionais da área também é um passo importante nessa concepção. Professora Aline, tem como destacar alguma parte do livro para que a gente consiga ter um pouquinho mais de ideia do que ele se refere, né, na questão até desse diferencial mesmo do que ele oferece como material de pesquisa? Bom, o livro ele traz uma visão bem geral do que é a ciência, de uma maneira geral, e o que é a design science em particular. E no livro a gente tentou deixar bem claro também como poderia ser conduzida uma pesquisa fundamentada na Design Science e operacionalizada pela Design Science Research. Então, a gente conseguiu ali colocar alguns protocolos, inclusive de pesquisa. O último capítulo do livro, até que foi uma colaboração do professor Luiz Felipe Camargo e da professora Maria Isabel, é um capítulo específico sobre revisão sistemática da literatura, que é algo necessário para todo e qualquer aluno que está fazendo desde o TCC até a dissertação, tese. Então, é esse tipo de trabalho que a gente vai conseguir encontrar no livro, né? E o livro também ele surge de um problema bastante comum de entendimento na comunidade acadêmica brasileira, na própria universidade, do que é pesquisa aplicada, o que é fazer ciência e como fazer projetos com empresas pode gerar conhecimento e solução para as empresas ao mesmo tempo. Então, o livro procura proporcionar um método de pesquisa e uma compreensão de que, sim, é possível fazer ciência, é possível produzir conhecimento interessante e válido, ao mesmo tempo que a gente procura resolver um problema de uma organização ou da sociedade, etc. Então, não só com empresas privadas, hoje o GEMAP tem atuado, mas também com organizações públicas, o próprio governo do Estado, e agora, mais recentemente, aí numa iniciativa de cidades inteligentes com as prefeituras, principalmente de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então, como ter um método cientificamente válido, metodologicamente reconhecido, para desenvolver pesquisas que solucionem problemas para as empresas e que gerem conhecimento. Então, acho que essa é a principal contribuição do livro e talvez seja essa a principal contribuição que tenha despertado o interesse da Springer, aí, que é uma grande editora em termos internacionais. É bacana que o livro, claro, enriquece a bibliografia dessa área, mas ainda precisa mais pesquisas ainda nisso, professor. Como é que está, então, esse mercado de pesquisas? A ideia aí é da tese de doutorado da Aline seguir nessa linha. Nós já temos mantido contato com a Springer, também, que nos sinalizou positivamente para a ideia de um segundo livro nesse sentido, né? Então, essa é a vantagem também da gente conseguir romper algumas fronteiras que, depois de rompidas, a gente consegue ter a confiança de quem está nos lendo e a confiança do material que está sendo produzido. Isso é excelente para a universidade que busca referência internacional, ser reconhecida e dialogar com as principais universidades do mundo, né? Bom, atenção aos autógrafos, então, desse livro em inglês também, o de português, no dia 20 de novembro. Inicia às 7h30 da noite no Anfiteatro Padre Werner, aqui na Unicinos, em São Leopoldo. E quem quiser saber mais sobre o livro pode acessar o site gemap.unicinos.br, que tem mais informações, então, sobre esse livro Design Science Research. Isso mesmo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns pela publicação. Sucesso. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Valeu.